Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a primeira vez que você está acessando esse canal, eu sou a Demac, sou artesã e faço bonecas de pano. Meu canal é voltado principalmente para compartilhar ideias de roupas, de bonecos e de outros artesanatos. Quer aprender a fazer essa bonequinha aqui? Então, fica aí comigo que eu vou te ensinar todo o passo a passo do corpo, cabelo, pintura do rosto, a confecção da roupinha e no final ainda vou ensinar a fazer esse vestidinho e essa calçolinha usando o molde inicial da blusinha da boneca. Então, fica aí que o vídeo já vai começar. Vamos começar pela primeira etapa, que é riscar o corpinho da boneca. No tecido pele de boneca duplo, direito com direito, eu vou riscar o par de pernas, os braços e a parte de trás da cabeça. O molde da parte de trás, quando vocês forem riscar, vocês vão notar que tem uma partezinha mais reta e a outra mais arredondada. E vai ter as indicações aqui do que é lateral e do que é as costas. É onde a gente vai costurar nessa parte das costas para ficar sendo a parte de trás da cabeça da boneca. E essas laterais aqui a gente vai costurar na parte da frente. Mas eu já mostro a montagem desse aqui para vocês. Tem um detalhe aqui. Esse tecido duplo que eu já risquei, eu vou recortar apenas a parte de trás da cabeça, porque os braços e as pernas eu vou costurar no risco. Aqui na parte que fica para as costas eu fiz um risquinho de lápis, eu vou fazer um piquezinho leve, só para não esquecer de onde eu devo costurar. Agora, essa parte aqui nós vamos para a máquina e vamos costurar no risco. Outra parte que a gente também precisa riscar e recortar no risco é a parte da frente e das costas do corpo. Essas partes aqui eu risquei separado porque elas são uma folha para cada um. Então, eu vou recortar também no risco esses aqui e fazer as pences nessas aberturas aqui do corpo. Cabeça, mesmo processo, uma folha só e risco a parte da frente da cabeça e corta no risco. Iniciando já o processo da montagem, eu já fiz a costura aqui na parte de trás da cabeça, onde eu deixei a marcação, e eu vou acertar ela com o lado direito, onde eu não fiz o risco, na parte da frente da cabeça. Para facilitar, vamos marcar bem o meio e acertar a costura com aquela marcação ali. Vamos colocar um alfinete aqui. Vou acertar aqui a extremidade do pescoço também. É importante, quando for costurando, segurar sempre a parte que for menor, nesse caso, a parte da frente da cabeça, para que essa parte redonda aqui se encaixe perfeitamente. Porque a tendência é sempre a parte de baixo, que fica para baixo da costura, diminuir, então chega no final essa parte aqui sobra e parece que não encaixa. Então eu fico sempre segurando essa parte de baixo para que ela não encolha e vou só largando a parte de cima para que ele se encaixe perfeitamente nessa parte redonda da lateral da cabeça. O corpo é bem mais simples, a gente só vai acertar ali em cima e aqui embaixo. Essas pences que a gente faz é para dar um formatinho mais arredondado na parte de trás do corpo, deixar a boneca com aspecto mais fofinho. Vamos costurar essas partes então. Agora, com as partes cabeça e corpo já costurada, a gente vai desvirar e vai prosseguir para a montagem do corpo. O que ajuda também na hora de fechar aqui as laterais e unir as duas peças de trás e da frente, de repente é colocar essa parte que é maior, mais arredondada para baixo e costurar por essa parte de cima aqui, que também se encaixa com mais facilidade. Vocês podem ver que ela dá uma leve trabalhada aqui, mas na hora de encher fica tudo bem esticadinho. As peças que são costuradas no risco, que são braços e pernas, eu já costurei, agora eu vou recortar pra gente desvirar e encher e dar início à montagem do corpo. Desvirar, encher. Peças cheias, agora vamos costurá-las ao corpo. Vamos começar pelas pernas. Depois de encher, eu sempre deixo uma margem de 4 centímetros sem enchimento nas pernas e nos braços. Essa parte aqui que fica
vazia, ela serve para dar mobilidade às pernas e braços, também facilita na hora de costurar essas partes no corpo. Essas duas pences que a gente fez aqui na parte das costas, elas já vão servir de indicação para onde a gente vai costurar as pernas. Dobra 1 centímetro para dentro, vamos costurar pela parte da frente e com a ponta do pé virada para o corpo. 1 centímetro, mais ou menos, para dentro dessa costura da pence, eu vou direcionar a costura da perna. Vou colocar um alfinete aqui para não sair da marcação. Vou fazer a mesma coisa com a outra perna. Feita a marcação, agora eu vou levar até a máquina e vou passar uma costura aqui. Eu sempre passo 3 vezes a costura, bem arrematada, para essas pernas ficarem bem firmes, já que é uma boneca para brincar, ela tem que estar bem resistente. Pernas costuradas. Agora, vamos encher o corpo, fechar aqui o pescoço, para depois costurar os braços. Para finalizar o enchimento do corpo, nós vamos fechar aqui no pescoço. É importante deixar bem firme esse pescoço, para que depois a gente possa encaixar a cabeça e ela fique firme, não fique caindo para trás ou para frente, e ele dê sustentação na hora de fazer o encaixe da cabeça com o pescoço. Então, eu passo o alinhável em toda a volta da abertura do pescoço e vou vendo se tá bem firme ou não, e vou colocando mais enchimento à medida que vai sendo necessário. Depois de colocar o enchimento suficiente, eu vou fechar aquele alinhável que eu fiz na volta, vou arrematar bem. E agora, vamos encher a cabeça para fazer esse encaixe aqui. Para encher a cabeça, eu pego e coloco o enchimento centralizado, mas depois eu vou empurrando bem para as beiradas arredondadas, porque se eu deixar ele se acumular todo no meio, ele vai ficar muito duro, e depois é difícil de conseguir organizar os enchimentos para os lados, para que a cabeça fique redonda e não fiquem muitas rugas aqui, já que esse tecido é um algodão que não tem elastano, ele é levemente flexível, mas não é um tecido com elastano, não é malha. Então, para não deixar essa cabeça com rugas dos lados, eu vou empurrando com os dedos mesmo. Vou empurrando os enchimentos para essas laterais. Depois, quando já tenho o suficiente, daí o enchimento que eu vou colocando no meio, ele vai fazendo esse enchimento das beiradas se assentar bem. Depois da cabeça cheia, ela fica com esse formato mais arredondado atrás, por causa da parte que a gente costurou. O pescoço aqui eu vou deixar vazio e vou passar uma costura bem reforçada aqui, bem na beiradinha, pra gente fazer o encaixe. Depois de fechado aqui, eu vou empurrar pra dentro essa parte do pescoço e vou ir ajeitando aqui pra criar uma abertura pra encaixar o pescoço aqui. Antes da gente colocar aqui a cabeça no encaixe do pescoço, a gente vai colocar os braços, fica mais fácil, dá mais espaço para costurar. Para costurar o braço no corpo, eu vou usar uma linha bem da cor do tecido. Eu sempre coloco 2 fios, eu dobro a linha e coloco 2 fios. E daí, quando eu dobrar, depois de colocado na agulha, ele vai ficar com 4 fios. Aí, deixo uma costura bem firme. Vou dobrar aquele 1 centímetro da beirada pra dentro. E a gente coloca bem na beirada aqui, desse arredondadinho que faz o ombro, a metade do braço. Vai ficar metade para as costas e metade para frente. Eu vou costurar aqui. Eu deixo pro lado de dentro do braço o nozinho ali que eu fiz. E eu vou fazendo aquele pontinho invisível, mas não tem nenhum problema. Quem ainda não tá familiarizado com esse tipo de costura, pode fazer aquele pontinho X.
vamos colocar a cabeça no encaixe do pescoço. Para costurar a cabeça, eu vou usar uma agulha de 12 centímetros e uma linha de crochê bem forte. Eu vou duplar ela e depois, quando eu colocar na agulha, ela vai ficar com 4 fios. Pode ser bem generoso. Eu cortei um pedaço aqui que tem mais ou menos 1 metro duplado, depois ela fica com 50 centímetros. Dá uma margem bem boa pra gente poder amarrar. Primeiro na cabeça, sempre dessa costura aqui pra trás. Começar aqui na lateral e cuidar pra sair bem aqui no meio do pescoço. Deixa um pedaço sobrando aqui, que vai ser onde a gente vai amarrar. Coloco de volta a agulha, sai mais ou menos do ladinho ali. Por aqui eu corto. Vou dar um nozinho também pra ela não desmanchar a costura aqui. Agora vou usar o próximo pedaço. Fazer a mesma coisa, só que esse aqui eu vou colocar um pouquinho pra cá, pra parte de trás. Saiu aqui embaixo no pescoço. Deixar um pedacinho ali depois pra amarrar. Esse aqui eu vou colocar de trás pra frente. Não vou colocar muito aqui embaixo, mas lá em cima, pra não ficar aparecendo nenhuma linha aqui. Pronto, saiu assim. Ficou os fios cruzados nas laterais e na parte de frente, da frente e das costas. Agora, para a cabeça ficar bem firme, a gente vai puxar para encaixar bem o pescoço ali naquela cavidade que a gente fez da cabeça. E vai amarrar o nó cego umas 3 vezes. Puxa bem, pessoal. Por isso que é importante deixar o pescoço com o enchimento bem firme, para fazer um encaixe bem certinho aqui. Tá? A minha já encaixou, agora eu vou tentar segurar nesse nível aqui que eu puxei e dar um nó. Tem que puxar bem forte, eu já queimei os dedos aqui puxando a linha. Puxa bem forte e amarra. Quem tiver um auxiliar aí pra ficar segurando é até bom. No meu caso, eu vou ter que amarrar sozinha aqui. Tá, dei o primeiro nó, já ficou encaixadinho, agora vamos pro segundo. O segundo já facilita, porque daí já tá bem presinho aqui. Ele só ajuda pra dar um reforço, que como eu disse, é uma boneca de brincar, vai ficar com a cabeça também com a costura bem reforçada. Para fazer o cabelo, eu vou usar uma régua de papelão que eu fiz. Ela tem 26 centímetros de comprimento e tem 17,5 de altura. Esses 17,5, depois que eu enrolar a lã aqui, eu vou ter um fio de 35 centímetros, que vai ser a medida que eu vou usar. Quem quiser um cabelo mais comprido, faz uma régua maior ali de 40 centímetros, que vai ficar com umas chuquinhas maiores. Como é que eu vou fazer? Eu vou medir a cabeça da minha boneca, do meio até a costura da parte de trás. Essa aqui deu 18 centímetros. Eu vou fazer com 19, para poder fazer uma voltinha aqui na frente, dar um detalhezinho no cabelo. Então, eu vou fazer 2 tiras com 20 centímetros costuradas, uma para esse lado e uma para o outro, e a tira aqui de trás, eu vou pegar 1 centímetro para frente da costura da união das duas partes da cabeça, e vou ir até
meio centímetro antes de chegar no pescoço, porque eu nunca posso colar cabelo aqui no pescoço, porque senão eu vou tirar a mobilidade da cabeça. Aqui vai dar 16 centímetros e meio. Então, eu vou fazer duas de 16 centímetros e meio e duas de 20 centímetros aqui para as laterais. Já vou falar para vocês por que eu vou fazer duas para a parte de trás. Então, vamos enrolar. Eu escolhi a lã preta. Essa aqui é a New Onda, mas vocês podem usar a cor que vocês preferirem ou a que mais combine com a roupinha da boneca que vocês fizerem. Vou usar essa aqui porque eu tenho bastante e geralmente eu nunca faço boneca de cabelo preto. Vamos lá. Eu já marquei aqui que dá os 16 centímetros. Como vocês puderam ver no processo, eu já fiz todas as partes do cabelo. Essas duas partes aqui são as de 16 centímetros e meio, que vai nas costas. Por que eu fiz duas partes de cabelo para colocar nas costas da cabeça da boneca? Eu peguei duas folhas, vou fazer uma separação aqui, para ficar mais fácil de eu abrir a divisão delas depois. Vou colocar uma em cima da outra. Talvez vocês não consigam ver onde é que tá a costura, porque a linha é preta e a lã também, então não fica muito destacada. Mas aí eu vou costurar por cima dessa costura. Vou deixar essas folhinhas aqui e acertar as pontas e vou passar a costura em cima daquela costura que elas já têm. Pronto, já passei a costura aqui, unindo as duas partes de cabelo que eu fiz, mas eu quero mostrar pra vocês por que eu coloquei essas duas lâminas de papel aqui. Porque depois eu vou dividir essa parte pra cá e essa parte pra cá. Porque senão é difícil, elas se misturam, eu não consigo achar esse meio e não fica a mesma quantidade de fio pra cada lado. Aí quando coloca na boneca, acaba ficando uma chuca mais volumosa, outra com menos fios, né, com menos cabelo. A gente nota só de olhar. Então, como eu já separei, essa aqui vai ficar para um lado e essa para o outro. Abrindo assim, ó, fica bem cheinho. E agora sim eu vou colar nas costas da cabeça da boneca esses dois cabelos que eu fiz. Por que eu fiz isso? Quando eu fazia só uma lâmina, tipo essa aqui, ó, essa aqui vai na parte da frente e da lateral da cabeça. No costurar, ela se afasta assim um pouquinho, e aí às vezes ficava aberto, ficava aparecendo ainda a parte do tecido da cabeça da boneca. Não vai acontecer isso com essa parte aqui, porque essa aqui, ela fica dobrada. Aí me surgiu a ideia, então, de colocar duas partes na parte de trás da cabeça da boneca, e daí fica bem fechadinho. A gente costura uma na outra, divide ali igualmente os fios para cada lado, e agora sim nós vamos colar na parte de trás da cabeça. Vou medir mais ou menos a altura que vai ficar os olhos dela. Eu vou botar um pontinho aqui e aqui,
E me guiar aqui bem pela costura do meio e fazer um leve arredondadinho para fazer aqui uma chuquinha mais desenhada. Acho que é isso. Agora eu vou ter o cuidado de colar aqui em cima para tampar esse risco de lápis. Aqui. Agora vai seguindo a linha da costura. Essa parte de colar as laterais do cabelo eu sempre achei ela mais trabalhosa, independente do tipo de modelo que a gente faz, seja costurado ou seja aquele todos amarradinhos, que nem tem no vídeo da boneca tulipa. Eu mostro aquele método de amarrar também. Parece que a gente economiza mais os fios de lã, né? Mas igual na hora de colar, tem que ter um pouco de habilidade. Senão a gente queima os dedos, ou cola os dedos, ou cola um pouquinho torto às vezes. Então, parece que esse lado aqui já tá bem legal. Agora vamos passar pro próximo. Vou fazer o mesmo acerto que eu fiz na outra parte. Vou tirar os alfinetes aqui e colar essa parte que vai ficar bem aqui. Pode até juntar as duas, não importa que elas se encostem. Depois no meio vai a parte de trás aqui do cabelo, só cuidando para não colar o pescoço junto. Então, eu já vou colocar aqui. Eu sempre deixo a costura que eu faço aqui nos fios para dentro da cola, que daí ela não corre risco de ficar aparecendo quando a gente for amarrar o cabelo. Chegando aqui nessa parte do risco, já vamos fazer a voltinha aqui do cabelo. Último pedacinho, eu emendo os dois aqui também, as duas pontas. Ó, a princípio eu consegui fazer uma colagem bem boa e já vamos virar a boneca, que agora nós vamos colocar aquela parte que a gente costurou as duas juntas. Já deixei ela separadinha ali e dividida do mesmo jeito que eu costurei para que os fios não se misturem. Agora eu vou colocando a cola daqui até a outra parte de baixo, seguindo essa linha da costura. Eu vou colocar dos dois lados, aqui e aqui, para prender as duas partes. E o meio também. Esfriou, já vou colocar no meio e nas laterais aqui. O cabelo da nossa boneca já tá prontinho, tudo colocado. Agora vamos amarrar e fazer as Maria Chiquinhas. Vai ficar bem cabeludona. Prontinho, cabelo amarrado. Agora é só emparelhar as pontas da chuca.
Eu vou fazer uma segunda pintura, essa aqui já é uma outra bonequinha, para dar uma opção diferente de modelo de olho para vocês fazerem. A medição é a mesma. Vou pegar mais ou menos a altura dos olhos, centralizar aqui um número 4 da minha régua e vou colocar 1,5 cm para a direita e 1,5 cm para a esquerda a minha marcação. Vou usar a forma oval maior. Para ficar um pouquinho diferente esse olho, eu vou pegar a forma oval menor e vou fazer uma pupila pro lado de dentro do olho. Vou pintar a parte maior de branco e o meio de preto. Já vamos fazer os cílios e sobrancelhas. Depois que pintar, já tá prontinho. Deixar os dois mais parecido possível, né? Se entortar um, tem que entortar o outro também, para os dois ficarem iguais. A boca, vou centralizar aqui no meio dos olhos, aí fica a critério de vocês. Se quer a boca um pouquinho mais para cima, né? Fica aquela carinha mais fofinha, um pouquinho mais para baixo, eu sempre centralizo aqui e coloco um pouco abaixo dos olhos, uma média de 3 centímetros. Mais ou menos isso. Fazer uma boquinha meia lua. Aperto bem o botão para não ficar duas marcas, ou se não, eu faço o risquinho e aí depois que eu tiro o botão, eu dou uma reforçada se precisar, para não ficar com dois riscos ali. Na altura dos olhos e na parte bem do meinho aqui, a altura do finalzinho dos olhos, faço o narizinho. Agora vamos pintar tinta branca de tecido e tinta preta para pintar os olhos. Essa aqui é uma outra opção para quem quiser fazer um olhinho diferente, porque tem aquele olho clássico já que eu uso, que é um preto, apenas com uma luzinha branca na lateral dos olhos. Depois que secar bem o olho, aí a gente contorna de novo com a caneta aonde pegou tinta, mas depois que tiver bem seca a tinta para fazer esse contorno. Vou deixar secar um pouquinho antes de pintar a parte preta, para que não se misture as duas tintas nas beiradas ali, nas extremidades de uma com a outra. Agora vamos pintar o meinho do olho de preto. Tô usando um pincel fininho para conseguir fazer bem o contorno ali nas beiradas. Agora, eu vou deixar ela secar mais um pouco, essa parte preta do olho, para fazer os pinguinhos e a iluminação do olho dela. Agora, com a pintura já seca, de um lado a gente vai fazer um esfumaçadinho aqui, um clareamento, né, uma iluminação, e do outro aqui.
Vou passar um fiozinho de tinta e limpar bem o pincel. E aí depois eu pego essa parte limpinha do pincel e vou espalhando essa tinta para dar uma esfumaçada. Desse lado. Depois disso eu vou pegar a parte de trás do meu pincel, que é bem redondinha, e vou fazer um pinguinho aqui, pro lado de dentro, e no outro olho eu vou fazer do lado pra fora. Pra quem quiser fazer ainda mais um detalhezinho, pode fazer um pinguinho bem aqui com... Eu faço com agulha de máquina, que eu não uso mais. Ela já tá tortinha ou alguma coisa assim. Aí eu uso só a pontinha dela pra fazer esses detalhezinhos menores. Prontinho, mais uma opção de pintura do olho. Lembrando que essas partes aqui onde pegou tinta em cima da demarcação do olho, eu vou retocar depois que secar bem a tinta. Agora vamos fazer a roupinha dela, que é o macacãozinho e a blusinha. Vamos começar fazendo o sapatinho da boneca, que é mais como se fosse uma meinha. Eu vou usar um plush, que é um tecido que tem bastante elastano. Direito com direito, faço o risco do sapatinho e costura no risco, apenas as partes redondas. Essa parte reta fica aberta, que é onde vai ser a bainha do sapatinho dela. Agora vamos recortar. Deixar uma margem aqui de meio centímetro. Depois de recortada, vamos fazer uma bainha nessa parte de cima. Vou dobrar pra dentro e passar uma costurinha. Como o plush ele não desfia, ele cai só esses primeiros fiapinhos aqui no corte, mas depois de costurado e recortado ele não fica se desfiando. Então, vou fazer aqui uma bainhazinha. E depois até para colar um topzinho, uma florzinha aqui na parte que vai ficar para fora do sapato para fazer um enfeite. Prontinho, já feito aqui a bainhazinha. A minha eu colei um topzinho aqui, cuidei para fazer o par, né? Coloca um em cima do outro, o enfeite tem que estar do mesmo lado, para quando calçar na bonequinha ficar os dois enfeites pro lado de fora. Então, pronto, vamos reservar. E agora vamos fazer a montagem da blusinha. Para blusa, eu vou cortar uma parte da frente, um tecido só, as mangas, duas peças, coloco o tecido direito com direito e risca uma vez, vai sair duas mangas. Essas tirinhas aqui são as lapelas, que vão na parte de trás da blusa, e a parte de trás é um molde assim, que a gente vai riscar e cortar no tecido duplo, duas partes. Parte das costas, e essa lapela vai aqui depois pra gente colocar os botões pro fechamento da blusa. Então, parte da frente, vamos acertar a parte das costas. Eu vou passar costuras aqui nos ombros e depois vou virar e passar um pesponto em cima para deixar a costura bem reforçada. Relembrando que é uma boneca que vai trocar de roupa, que vai ser uma boneca de brincar. Então, todas as costuras eu vou fazer bem reforçadas para que não desmanchem com facilidade. Agora, vamos fazer o acabamento aqui da gola, que é uma tirinha do composê do tecido do macacão, que eu vou costurar por dentro. Vou colocar o lado direito do viés pro avesso da blusa. Vou passar a costura aqui, depois desvirar e pespontar. Agora, vamos passar o pesponto aqui na beiradinha. Já feito o pesponto, sobrou só um pedacinho aqui. Agora, eu vou fazer as beiradinhas aqui atrás, que vão ser a lapela para o acabamento de velcro ou de botão. Eu vou dobrar a primeira ponta, vou costurar essa lapela pro lado do avesso, do mesmo jeito que eu fiz a gola, direito da lapela com o avesso da blusa. Vou costurar, o processo final é o mesmo, desvira depois pro lado direito, dobra a beiradinha e costura bem aqui em cima. Mas vamos fazendo o processo completo para vocês poderem acompanhar. Primeiro passo feito,
Agora, vamos para o segundo passo. Dobrar. Dobramos a beiradinha e acerta bem em cima da costura da parte de baixo e passa o pesponto. Pronto, concluído o acabamento aqui das lapelas das costas, agora nós vamos fazer o detalhe da manga da blusa. Eu escolhi 2 pedaços de renda, desse modelinho aqui, mas pode ser qualquer modelo de renda, de 3 centímetros. Eu vou fazer uma costura e quando chegar aqui na parte do ombro, eu vou dar algumas dobradinhas para que esse pedaço de renda caiba aqui nessa cava da manga. Então, vou acertar aqui, aqui, e a maior parte dos plissados vai ficar tudo aqui no ombro da blusa da boneca. Agora que colocamos já a renda, nós vamos colocar as mangas. As mangas não vão ser franzidas, para não dar um efeito de manga muito estufada, já que tem as rendinhas que vão fazer esse detalhe. Vou costurar aqui e vou ir ajeitando na hora de costurar, para que se encaixe aqui a parte redonda, né, na parte mais cavada. Vou fazer isso com as 2 mangas e depois vou passar o pesponto. Pronto, já fiz a costura aqui. Essa parte eu até já pespontei. Como é que eu vou fazer o pesponto? A gente vai pegar a parte das costuras da manga e dobrar pro lado do corpo. Dobrou pro lado do corpo da blusa, aí vamos passar a costura aqui em cima. Isso já serve porque olha como ela fica pro lado do corpo a renda. Ela tem que ficar virada pro lado da manga. Então, esse pesponto ele ajuda a deixar essa renda bem direcionada pro lado certo. Feito os 2 pespontos, agora nós vamos para o acabamento da beirada da manga. Vamos dobrar e colocar um elástico. Depois a gente vai fechar aqui as laterais. O elástico que eu uso é esse fininho aqui. Não puxo muito ali porque ele tem pouca tensão, mas fica do tamanho do bracinho da boneca depois. Ó. Agora vamos fechar as laterais. Na hora de fechar, eu vou ter o cuidado de colocar a renda pro lado da manga, até porque ela vai ser fechada junto com a manga aqui, ó. Acertar a beirada da manga, a renda fica virada pro lado da manga também e costura até a extremidade da bainha. Fechadas as laterais, as rendas ficaram pro lado das mangas. Agora a gente vai fazer uma bainha simples aqui. Dobramos bem fininho, meio centímetro, dobra 2 vezes e faz a costura da bainha. O acabamento aqui atrás é simples. Quem usa botão de pressão coloca 2 botõezinhos ou 3, né? Eu coloco só 2, um aqui e outro aqui. Ou também pode colocar velcro. Blusinha pronta, agora vamos passar pro macacão. Para a parte da roupinha, eu já separei o que a gente vai precisar aqui, que já tá tudo cortado. Fiz esse processo para adiantar o vídeo, já que é um vídeo bem extenso com bastante explicações. Traseiro, as 2 peças. Vou colocar o tecido direito com direito, riscar uma vez. Vou cortar, vai sair as 2 peças. Costura, vira e passa um pesponto. Depois de costurado e pespontado a parte de trás, nós vamos colocar uma tirinha aqui em cima, que vai servir de suporte para a gente colocar o elástico aqui dentro. Depois de costuradas as alças, a gente desvira. Prontinho. Agora sim, a gente mede 3 centímetros da costura para fora e posicionar a alça 3 centímetros de distância dali. Daí eu já largo esse viezinho aqui por cima e já costuro os 2 juntos. Quando eu passar aqui pelas alças, eu dou um retrocesso para deixar bem acabado a costura ali, deixar bem reforçado. Já costurei esse viés em cima aqui que vai servir de suporte pro elástico e já costurei as mangas junto. Agora, eu vou virar essa parte aqui para baixo. Vou passar um pesponto em cima dessa costura aqui, antes da gente colocar o elástico aqui dentro. Agora, a gente pega um elástico. Eu vou usar um elástico um pouquinho mais forte, um elástico de 1 centímetro de largura. E ele é um pouquinho mais forte na tensão. Eu vou usar essa agulha para colocar o elástico, mas você pode usar a joaninha também. Ou outra coisa que facilite a colocação do elástico. Puxou aqui para o outro lado, já dá para tirar essa agulha. Eu vou deixar bem na beiradinha
Vou passar uma costura aqui. Depois de costurado desse lado, eu vou puxar o elástico para adaptar ele ao tamanho que eu quero. Geralmente eu uso 15 centímetros do elástico sem esticar ele. Mas para quem vai usar um elástico diferente, não sabe a medida exata, puxa ele aqui e aí usa a boneca, acerta aqui na costura lateral e na outra costura. O elástico chegou até ali sem esticar, quando esticar vai ficar grande assim para poder vestir nela, é essa medida que vocês vão usar. Então, esse é o tamanho que eu vou usar, já vou cortar aqui e fazer a costura com retrocesso. Parte traseira do macacão pronta, então vamos reservar essa parte, vamos fazer a parte da frente. Mesmo processo de corte, tecido frente direito com direito. Essa parte maior é o gancho, essa parte menor é o bolso. Então, vou passar a costura aqui, como eu fiz no traseiro, e o pesponto. Costuras feitas, agora nós vamos usar esses pedacinhos aqui, que são os forros do bolso. Frente com frente, risca uma vez, vai sair o parzinho de forro de bolso. Vou costurar um em cada cava e passar o pesponto. Esse lado eu já costurei e passei o pesponto. Esse aqui eu passei só a costura para mostrar para vocês que antes de virar, dá para fazer uns piquezinhos nessa parte aqui mais arredondada, para quando virar e fazer o pesponto, não ficar com nenhuma dificuldade ou franzido nessa parte arredondada aqui. Depois de fazer, eu fiz um pesponto larguinho, vocês podem fazer um pesponto na beiradinha, ou pode fazer 2 pespontos também, como eu fiz aqui no meio. Agora, a gente vai para os espelhos do bolso. Essa aqui, na hora de cortar, ficou até grudadinho. Mesmo processo, direito com direito, risca uma vez, vai sair as 2 peças, né? O par, sempre por isso que tem que ser direito com direito, para sair o parzinho. Senão, poderia sair as 2 peças pro mesmo lado, né? Então, a gente coloca o tecido de frente e corta o par. Vou botar um alfinete aqui e outro aqui. Agora, acertou perfeitamente. Então, vou passar a costura aqui, fazer o retrocesso ali, deixar um bolsinho, que embora seja uma boneca de brincar, o bolso é de verdade. O processo dos bolsos já foi terminado. Eu vou pegar essa tirinha, fazer uma bainha bem fininha e costurar na parte da frente do macacão para dar o detalhe do babadinho. Depois de feita já a bainha, eu vou acertar ela na parte da frente do macacão e vou fazer uma dobrinha aqui, bem na beiradinha do bolso. E outra aqui. Agora, vamos passar uma costura de alinhavo, unindo as 2 partes e depois franzir, porque ela tem que caber nessa parte de cima aqui do macacão. Vou fechar os dois, só essa parte de cima, de baixo eu vou deixar aberta. Agora, eu vou desvirar e vou colocar o floral pra fora e deixar a outra parte pra dentro, pra ser o forro, pra fazer esse contraste quando for colocar as alças. Como é que a gente vai costurar agora? Pelo lado do forro, eu vou acertar a parte de baixo do macacão e vou passar a costura só aqui. A parte de fora vai ficar sem costurar, vai ficar aberta, para depois a gente fazer um acabamento por cima. Já está costurada essa parte, agora que a gente vai fazer o acabamento com o peitoral aqui de cima. Vamos dobrar e cobrir aquela costurinha. E agora passa o pesponto aqui por cima, tá pronto o acabamento da parte da frente do macacão. A parte da frente já completa, agora vem a montagem do macacão. Vamos unir parte das costas e a parte da frente. Para unir as 2 partes, nós vamos acertar primeiro a bainha e depois para cima. Vai sobrar um pedacinho da parte da frente aqui, mas é assim mesmo. Vai sobrar a parte do peitoral, mas como ela já tem o forro aqui, já fica com acabamento. Então, vamos costurar daqui
até 3 centímetros antes de chegar na bainha. Vai ter a marcação no molde, é costurar até aqui, porque esses 3 centímetros que nós vamos deixar aberto, depois vai ser esse detalhezinho aqui, que vai ser onde vai fechar a parte de baixo do macacão. Então, vamos fazer essas costuras para vocês verem todo o processo, para nós chegarmos até essa abertura aqui. Costura já feita. Agora, eu vou virar essa costura para a parte das costas e vou fazer um pesponto com arremate aqui em cima, para deixar esse acabamento aqui bem fechadinho. E vou terminar aqui onde começa a abertura. Agora, nessa parte aqui que ficou aberta, eu vou abrir essas duas costuras aqui e vou fazer uma bainhazinha para deixar essa abertura com acabamento. Com os dois lados prontos já, agora a gente vai para a finaleira já do macacão. Vamos unir a entrepernas para poder colocar essa barrinha aqui, onde vai um botãozinho depois para fechar. Então, costura nas entrepernas. Agora, para finalizar e colocar a faixa da barra, essa aqui é a tira da barra, que eu já cortei. Esse aqui é o molde dela. No molde, vocês vão perceber essas marcações aqui. Essas marcações significa que a gente vai costurar a perna do macacão dentro desse espaço. Então, vamos passar uma costura de alinhavo nas duas pernas, para já encaixar elas nesse espaço aqui. Já adiantei uma parte para vocês terem ideia de como fica. Essa partezinha aqui da barra, a gente vai colocar um botãozinho e vai poder abrir para entrar no pezinho da boneca, que é um pouquinho mais cheinho. Como é que a gente vai colocar essa barra? Lado avesso. A perna que a gente franziu ali, vamos acertar lado direito da barra e o lado avesso do macacão. Nós vamos costurar de dentro para fora. Vou alfinetar aqui na marcação. Eu deixei o fio do alinhavo solto, assim a gente vai regulando o tamanho que precisa. Pronto, aqui na outra marcação. Agora, a gente vai encaixando ele aqui dentro, distribuindo bem o franzido para ficar todo igualzinho. Pra cá. Distribuído todo franzido, agora a gente vai passar uma costura, que até arrebentou um pedacinho, mas eu vou fazer umas dobrinhas para não ter que fazer o franzido de novo. Depois que nós costuramos já esse barrado na parte da bainha do macacão, nós vamos fechar as duas pontas. Dobra meio centímetro para dentro, acerta aqui os dois lados e nós vamos passar uma costurinha aqui para fechar essa ponta e a outra ponta. Depois de fechado os cantos, eu vou desvirar, dobra para dentro a costurinha, que ele fica com a pontinha bem perfeitinha ali. Ó, nem precisa desvirar com alguma coisa pontiaguda. Agora, vamos retornar pro lado direito do macacão. Essa parte aqui de fechar os cantinhos nos ajuda já para a beirada que a gente precisa dobrar e fechar esse barrado aqui. Então, vamos fechar aqui. Pode passar com ferro ou pode alfinetar para fazer essa marcação e depois pespontar aqui por cima, cuidando para cobrir essa costura de baixo aqui. Vai ficar igual esse outro lado, que eu já adiantei o processo pra gente ver. Agora que nós já completamos todos os processos do macacão da bonequinha, vamos colocar os botões. O botão na parte do barrado, eu vou colocar um por baixo e outro por cima, para a lapeirinha ficar virada para as costas aqui, essa ponta. Prontinho já o macaquinho dela e a camisetinha que vai por baixo, a blusinha. Pronto o macaquinho e a blusinha que vai por baixo. Sapatinho também já acabamos. Agora, nós vamos partir
para outra peça de roupa que ela vai ter a roupinha para trocar, que vai ser um vestido. O vestido é um processo bem mais simples e a gente vai usar o mesmo molde que a gente já usou para fazer a blusinha. Como a roupa de troca que a gente está fazendo é um vestido, vamos fazer uma calçola para a boneca. O molde que vai no arquivo digital é um pedaço desse aqui. Vai estar escrito espelhar o molde. Então, dá para fazer já um molde espelhado e deixar desse tamanho. Se você tem papel para molde ou qualquer papelão, um papel mais firme, para fazer o molde, já faz esse tamanho todo. Aí coloca 2 tecidos, direito com direito, risca uma vez e recorta. Para quem já acompanha o canal e já viu a confecção de outras bonecas, já sabe o processo de fazer a calçola. Nós vamos fazer a costura nos 2 ganchos primeiramente. Depois de costurar a renda aqui numa das partes da tira do vestido, vamos virar para dentro e dar uma leve dobrada de 1 centímetro mais ou menos por cima dessa renda e vamos passar uma costura de pesponto de 1 centímetro aqui. Uma costura larga, que pegue mais aqui em cima e não aqui na beiradinha. Nós vamos fazer um pesponto para dar esse efeito aqui de que o tecido tá dobradinho e tem uma beiradinha. Agora vamos dobrar as 2 pontas da tira do vestido, mas vamos fazer a costura daqui para cima. Vamos deixá-la dobradinha para dentro. Pronto, parte de baixo do vestido já tá toda franzida. Já acertei do mesmo tamanho da parte de cima. Agora eu vou passando uma costura aqui, vou removendo os alfinetes até chegar no final. Já passei a costura no vestido. Agora vamos remover esses fios aqui do franzido. Então, costura pro lado de cima, pra parte de cima, e pesponto aqui nessa parte. Vamos virar a costura para cima e passar o pesponto aqui até o final. Processo todo concluído. Agora eu vou colocar os botõezinhos aqui atrás. Eu uso esse balancinho aqui para colocar botão de pressão, mas pode ser colocado também com o alicate. Uma inscrita do canal me perguntou se não tem balancinho para colocar botão, como é que faz? Pode colocar velcro também, pessoal. Ou pode fazer, quem tem a máquina de zigue-zague que faz aquela casinha de botão, pode casear e colocar os botõezinhos pregado à mão, que também vai ficar bem bonitinho. Já acabamos o vestidinho. Então, agora vamos vestir na boneca, que já tá com a calçolinha. Esse vestido, ele é mais um molde bônus, digamos assim. É mais uma ideia pra gente poder fazer uma bonequinha que troca de roupa, porque não é nada complexo de se fazer, né? É simples e é rápido, e é a opção do macaquinho, uma coisa mais elaborada, porque a gente sempre quer oferecer para os nossos clientes uma novidade, então eu procuro trazer uma coisa diferente, porque apresentar sempre mais do mesmo acaba não ajudando muito, a gente quer ideias novas, às vezes tá meio sem criatividade, quer assistir alguma coisa que surja uma ideia. Porque a partir daquele macaquinho ele dá para fazer inúmeras peças, assim como o vestido, que a gente usou a mesma parte de cima. Aí, vestidinho, agora vamos ver ela com o macaquinho. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, da nossa aula, com a nossa bonequinha com esse modelinho de vestido, que é uma opção de roupinha para trocar, e o modelinho de macacão. Eu espero que todos tenham gostado desse novo modelinho que eu trouxe aqui no canal para vocês. O molde já está disponível na plataforma da Hotmart e também comigo. É só me contatar pelo Instagram que eu passo o WhatsApp para quem quiser adquirir o molde comigo.
Link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agradeço a todos que assistiram até aqui, quero agradecer a todos os meus inscritos, todos aqueles que comentam, que deixam elogios, que me incentivam a continuar com esse trabalho, que vocês continuem aí sempre apoiando o canal. Tchau e até a próxima aula.